Alô, 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 som. Amém. Quero dar oportunidade para que você oferte ao Senhor. Eu quero só te lembrar que a Bíblia registra que quando as pessoas se encontravam com Jesus, a gente observa nas Escrituras as mais diversas atitudes. Mas é interessante que quando as pessoas normalmente se encontravam com Jesus, elas ofereciam algo para ele, e isso desde quando Jesus nasceu. A Bíblia diz que quando Jesus ainda, logo após o seu nascimento, ninguém pode afirmar a data que isso aconteceu. Acredita-se que Jesus deveria ter mais ou menos uns 2 anos, mas ele foi visitado por magos que vieram do Oriente. E a Bíblia diz que eles pediram orientação para que pudesse encontrá-lo. E quando eles encontraram a casa de Maria e José, a Bíblia diz assim: ao entrar na casa, viram o menino com Maria, que era sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então veja bem, assim que eles encontraram com Jesus, o que eles fizeram? Eles se prostraram, eles adoraram, e eles abriram os seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Isso aqui, na verdade, eu tenho um esboço em cima desse texto, mas que você vê que quando alguém se encontra com o Senhor, algumas coisas acontecem. Acontece reconhecimento de que Ele é o Senhor. Existe adoração. Quando você se encontra com Jesus, você sente desejo de adorá-lo. Se você não, a Bíblia diz: todo o ser que respira, louve ao Senhor. Só não louva a Deus quem ainda está morto. Jesus, em certa ocasião, ele falou: deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Então, se a pessoa não tem vida, está desculpado, aí não precisa louvar, Mas se o indivíduo está vivo, ele precisa louvar a Deus em todas as coisas. Mas não é somente isso, não acontece simplesmente adoração, reverência, mas eles abriram os seus tesouros. Tesouros fala de muita coisa, poderia sim, simplesmente falar, eles presentearam Jesus com bens materiais, mas tesouros, amado, pode saber, Jesus falou: onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Você pode ter coisas que são preciosas para você, não simplesmente dinheiro, mas de repente sua família, seu marido, seus filhos, seus pais, seu carro, sua casa, seu emprego, não sei o que é tesouro para você, mas eles abriram seus tesouros e eles entregaram para o Senhor Jesus. Nessa noite, não somente nesse ambiente, mas nossa intenção é ter um encontro com Jesus. E se nós estamos se encontrando com Ele, chegou o momento da gente se abrir diante dEle, se prostrar, adorar e também mostrar para Ele tudo que a gente tem. Falar: Senhor, está aqui os meus tesouros diante do Senhor, amém? Então eu quero orar por você. Eu não sei se você já consagrou a sua oferta, mas eu quero orar por você nesse momento. Se você precisa de um envelope, nós temos lá atrás. Aliás, você pode até pedir que alguém leve até você. Você pode, se você desejar, precisar, você pode levantar a sua mão. Mas eu quero orar por você que já está com sua oferta. Eu quero que você pegue seu envelope, que você fique com ele realmente firme aí, você feche seus olhos e na sua mente você já pode consagrar. Fala: Deus, esse aqui é o meu melhor para o Senhor. Eu quero te consagrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Assim como esses magos, eles ofereceram para o Senhor o melhor que eles tinham. E é o que nós estamos fazendo nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero nesse momento, ó Deus, multiplicar, pedir a tua bênção para que o Senhor multiplique cada semente lançada no teu reino, ó Pai. Essas pessoas têm crido, essas pessoas têm acreditado, essas pessoas têm tido uma aliança com essa casa, com essa igreja. E, meu Deus, eu quero abençoá-los, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, para que eles realmente possam observar, ver, ó Deus, as suas sementes multiplicando pelas tuas mãos poderosas. Ó Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas aquele que muito semeia, muito será, grande será a sua colheita. É o que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Fica com o teu envelope, que os irmãos vão estar passando, recolhendo. Eu quero convidar o pastor José Otávio para vir aqui à frente.
Bem, como eu disse no início, né, o Zé Otávio, né, é amigo, né? A gente tem vários conhecidos, mas o Zé Otávio não é um conhecido. O Zé Otávio realmente é um amigo. Hoje, pela nossa primeira reunião, eu estive lendo aqui um texto, né, os últimos versículos da carta, a terceira carta de João, onde ele diz, né, muita coisa eu tenho para dizer para vocês, mas eu não quero fazer isso com pena e papel. Ele não queria simplesmente escrever, mas ele falou, eu quero ir ter convosco. E eu estava comentando, né, que o Zé Otávio é um amigo de longa data, né? Nós tivemos a alegria, na década de 90, de abrir uma igreja no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Altinópolis, né? E o Zé Otávio foi cooperador, né, esteve junto conosco durante alguns anos ali, foi um auxílio, né, que assim, nunca vou esquecer. Não somente nisso, se eu for falar tudo que o Zé Otávio já fez por mim e pela minha família, eu ia precisar de um bom pedaço dessa reunião, e eu acredito que o tempo não ia dar. Realmente é um amigo, um companheiro, e eu fiquei feliz, né? Ele poderia ter me mandado no WhatsApp, e aí, mas eu estou com saudade de você. Não, mas ele veio pessoalmente aqui nos visitar, né? Ele fez questão de ficar aqui nessa data para poder ministrar à igreja, e isso me dá muita alegria. Já ministrou na primeira reunião e está fazendo o mesmo nesse momento. Tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. O Zé Otávio está com a sua esposa, a pastora Denise, também o pastor Itamar e a pastora Raquel. Aliás, se eles estiverem disponíveis, pode vir aqui já à frente que o próprio Zé Otávio vai apresentar. E a minha mãe também, graças a Deus, veio de carona com o Zé. O Zé, além de me presentear com a amizade dele, presenteou com a visita da minha mãe. Mãe, fique de pé, né? Minha mãe é uma serva de Deus, né? Tá aí com seus 83 anos, e ela veio aqui, né? Pegou uma viagem longa, né? De mais de 15 horas, acredito, né? E ela veio realmente para, né, estar com a gente. Foi assim, dias, foi pouco tempo, mas esse pouco tempo foi muito gostoso. Queria que ela nem retornasse, ficasse aqui com a gente, né? Mas ela tem a vidinha dela lá, tem as coisas dela, e eu sei que no momento certo ela poderá vir, né, nos abençoar aqui. Amém, mãe? Então, Zé Otávio, está nas tuas mãos, apresentar o nosso amado Itamar, a Raquel, né, e a Denise, né? Denise deu uma palavra boa de manhã aqui, mas fiquem à vontade. Amém. É um perigo dar o microfone para mulheres, né? Mas abençoa eles. Amém, queridos, graça e paz. Eu quero declarar que é muito gratificante estar com vocês, amém, de conhecer, né? Faz tanto tempo que nós já viemos aqui e a gente fica muito feliz de ver a igreja crescendo, amém? E a mesma palavra que eu passei para amanhã não é só para o pessoal, não é para a igreja de Imbituba, né? Eu queria falar algo que Deus tocou no meu coração. Eu queria dar um recado para vocês, né? Vocês não foram quem escolheram servir Jesus. Jesus escolheu cada um de vocês para estar nesse lugar. Ele escolheu, ele tem um lugar aqui para vocês, e não apenas para ficar sentado nessas cadeiras, mas para botar a mão na massa, para trabalhar para o Senhor, porque há um povo lá fora que está sedento de Deus, e assim como um dia alguém orou por você, alguém te trouxe para a presença de Deus, Deus quer usá-los para alcançar outras vidas que estão lá sofrendo no mundo sem Deus, amém? Então, deixe de olhar para o lado, deixe de olhar para aqueles, né, talvez que já estejam fazendo, e você fala, não sou capaz, não tenho nada para dar para Deus. Tem, porque se Deus chamou, Ele vai te capacitar para fazer a obra, amém? Então, bota a mão na massa, amados. Deus precisa de nós. Eu falei de manhã que a palavra fala que os anjos queriam fazer esse trabalho de evangelismo, mas Deus deixou para nós, para a igreja, amém? Então, vamos botar a mão na massa, amém? Deus está esperando a sua atitude de se levantar e falar, Senhor, eis-me aqui, onde o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer que eu faça, né? Abra o seu coração e Deus vai fazer, amém? Graça e paz, igreja. É uma emoção estar aqui com vocês. Falei emoção porque nós amamos muito esse casal de pastores que foi enviado aqui.
para estar abençoando a vida de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Itamar, o Itamar da Raquel. Nós pastoreamos uma igreja em Bebedouro, estado de São Paulo, a 85 quilômetros de Ribeirão Preto. Estamos lá com a missão, uma igreja nova, 2 anos a igreja lá, mas é um bebê que a gente literalmente não quer abrir mão. O Senhor tem nos colocado ali, era um lugar que eu nunca imaginei. Depois o Zé vai estar falando isso aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Nunca imaginei estar lá, uma cidade que eu não gostava, mas o Senhor me colocou ali e eu fui obediente. Amém? De manhã eu tive uma palavra para essa igreja, palavra sobre relacionamento. O quão bom é relacionarmos, não só com Deus, mas com os irmãos, né? Eu até citei aqui um dos maiores avivamentos, o maior avivamento que teve, Pentecostes, os irmãos estavam ali, se relacionando em oração, em comunhão ali, e o Espírito Santo os visitou. É o mesmo desejo que eu tive de manhã e essa noite, que eu peço que o Espírito Santo realmente venha visitá-los essa noite, traga um novo tempo sobre a vida de vocês, e que literalmente o sobrenatural venha acontecer nesse lugar, a Shekinah. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Eu sou uma privilegiada de estar aqui. Essa igreja linda, apesar de todos estarem de máscara, né? Mas podemos ver o brilho nos olhos de vocês, que vocês são uma igreja linda, né? E eu gosto muito daquele versículo que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, vocês são os escolhidos de Deus para estar aqui, debaixo da cobertura da Marilda e Patrício, dos demais pastores. Eles são bênçãos, eles marcaram as nossas vidas, ministrando para nós em Ribeirão Preto. A Marilda e Patrícia foi que nos batizou, né? Então, de uma forma ou de outra, nós passamos também pelo encontro com eles, e o Senhor usou a vida deles para nos tocar. E eu creio que também estão tocando a vida de vocês, porque vocês estão aqui. Honre eles são assim, foram enviados para cá, eles são os melhores, né? Sentimos falta deles lá, porque eles trabalham com casais, continuam trabalhando, assim como ele marcou a minha vida, e a vida do meu esposo, que eles marquem a vida de vocês, e que vocês possam marcar outras vidas também. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Deus é fiel, não é? Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos desejam ser abençoados e usados por Deus? Amém. Eu creio que você que está em casa também tem esse desejo no seu coração. Porém, nós precisamos estar à disposição do Senhor em espírito e em verdade. Deus anda à procura de verdadeiros adoradores que em verdade, para que esses tais façam a sua obra, não é? Eu quero trabalhar aqui com Moisés, né, lá em Êxodo 3. Se você quer abrir a sua Bíblia e acompanhar, logo no versículo 1, a palavra diz assim: Moisés, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Agora no capítulo 4. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Aí perguntou o Senhor: que é isso na sua mão? Disse: uma vara. Ordenou-lhe: lança-a no chão. E ela se tornou numa serpente. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou. E ela se tornou em vara na sua mão. E no versículo 6, disse-lhe o Senhor: mete a mão no peito. E meteu a mão no peito, e quando tirou, eis que estava leprosa. Disse o Senhor: torna a meter a mão no peito. E a tornou a meter a mão no peito. Depois disso, tirou a mão do peito, e eis que se tornara como o restante de sua carne. Amém, amados? Olha só, Deus, ele sempre quis usar o seu povo. Deus quer usar a sua igreja para fazer a sua obra.
Ainda que alguns se esquivam, né? Alguns não se dedicam, eles fogem das suas responsabilidades muitas vezes, mas Deus sempre quis usar o seu povo para fazer aquilo que tem que ser feito, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas fraquezas e limitações. Deus, ele quer nos usar de alguma maneira. Ele não olha para a nossa fraqueza, ele não olha para o que nós temos de fragilidade, mas ele olha para nós através do poder dele. Amém, amados? Com certeza, existem momentos que nos sentimos fracos e incapazes, né? Nesse tempo que nós passamos recentemente, nós nos sentimos impotentes, não é verdade? Nos sentimos impotentes, falando, cara, e agora? O que nós vamos fazer? Está tudo parado, fechou a igreja, fechou o comércio, fechou tudo. O que nós podemos fazer? Não é? Porém, o Senhor, ele tem um plano. Ele tem um plano para nós e ele quer nos usar. Amém, amados? Por isso que eu iniciei essa palavra, quem quer ser usado por Deus? Né? Mas muitas vezes nós nos sentimos incapazes, ou incapacitados, ou impedidos de trabalhar. Moisés, em suas crises, ele tentou resolver as coisas à sua maneira, onde ele se frustrou muito. Então Deus aparece para ele. Deus aparece para ele numa sarça, não é? Uma moita de mato ali, uma árvorezinha bem pequena, não é? E começa a falar com ele no meio dessa moita. E ali Deus começa a trabalhar o caráter de Moisés. Deus começa uma cura ali, não é? Quando Moisés tentou resolver as suas dificuldades da sua maneira, ele se frustrou. E, de repente, ele queria ajudar, ele queria conseguir fazer algo, né? Mas ele se frustrou. O resultado foi fugir de tudo. Ele fugiu. Ele diz, eu não quero saber de mais nada. E a palavra fala que depois de 40 anos, né, Deus encontrou ele. Eu não sei se Deus ficou ali esperando, eu acredito que não, né? Que Deus tem muito o que fazer. Ele não ficou ali naquela sarça, na hora que Moisés passar por aqui, eu vou chamar a atenção dele. Mas, de alguma forma, em algum momento, amado, Deus está esperando chegar aquele momento para te tocar, para que você olhe para ele, para que você sinta a sua presença e você entenda a voz dele. Mas ele vai começar a nos tratar, né? Para colocar o plano dele, né, através da vida de Moisés em prática. Deus, ele quer colocar o plano dele através da sua vida em prática. Mesmo que você diga, eu não posso, eu não consigo, né? Moisés veio com a desculpa, olha, eu sou pesado no falar, mas você imagina o que aquele homem passou, né? Ele foi colocado num cestinho e deixado no Rio Nilo. O Rio Nilo, existem crocodilos lá de quase 10 metros de comprimento, são ferozes, mas Deus conservou ele. Muito provavelmente Deus te conservou para chegar até aqui, porque ele queria te usar, ele tinha um plano para te usar, amém, amado? Então, não aconteceu nada pior na sua vida, porque Deus colocou as mãos sobre você. E apesar dos traumas, apesar das dificuldades que você sentiu nesse trajeto todo, mas agora, Deus, ele quer falar com você. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente sobre 3 coisas. Naquele momento, Deus, ele quis tratar algo na vida de Moisés e fazer com que ele entenda. Nós precisamos entender essas 3 coisas, amados, que são a graça de Deus, a autoridade de Deus e a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós só fazemos a obra de Deus quando entendemos essas coisas.
Nós não conseguimos nos mover, por mais que a gente tente fazer no natural as coisas, nós não vamos conseguir, porque nós temos que entender essas três coisas aqui, sabe? Deus fez sinais na vida de Moisés, Deus fez maravilhas na vida de Moisés para que ele entendesse essas coisas. Deus, ele quer fazer nós entendermos essas três coisas sobre as nossas vidas. Amém ou não? Olha só, eu quero também usar o Novo Testamento, onde Jesus, depois que ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele aparece no meio dos discípulos e ele transmite aquela autoridade aos seus discípulos, lá em João 20, né? Chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Amém, amados? O Senhor está trazendo uma paz, Ele está trazendo um entendimento ao seu coração, ao meu coração. Ele sabia, a palavra está dizendo que eles estavam aterrorizados por causa da atitude dos romanos e por causa da morte de Cristo. Eles não conseguiam ainda entender aquilo, né? E ele disse isso por saber das suas aflições, pela sua morte, pelo seu desaparecimento. Porém, ele deixa muito claro o plano celestial do Senhor e o caminho que eles teriam que trilhar para se cumprir todas essas coisas, né? No versículo 22 ele disse, no versículo 21 ele disse: segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Amém? O Senhor quer nos enviar a fazer aquilo que está proposto no coração dele. Ele colocou um dom sobre cada um de nós. Nós não podemos nos esquivar desse dom. Nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Né? Tem alguns que dizem: eu não estou fazendo o meu trabalho na igreja, na obra do Senhor, porque agora eu sou casado, né? Porque agora eu tenho filhos, porque agora eu tenho netos, porque agora eu tenho uma empresa, né? Não, sabe, nós não podemos nos esquivar, né? E a palavra diz, no versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Amém, amados? Então nós vamos tentar entender essas três coisas. E a primeira delas que a gente pode estudar aqui é o entendimento de que a graça, ela é um favor imerecido. Nós não merecemos, né? E a graça, ela vem para que nós possamos nos sentir seguros. Se não fosse a graça do Senhor sobre a nossa vida, amados, nós não conseguiríamos fazer a sua obra. Sabe que quando nós não entendemos a graça de Deus, nós queremos fazer a obra de Deus na marra. Nós queremos converter nossos familiares, nossos amigos e fazer a obra de Deus de uma forma, né, dentro da nossa capacidade. E não é. Nós fazemos qualquer coisa que nós façamos, tem que ser pela graça de Deus, né? Então Deus precisou trabalhar no coração de Moisés, que não era por merecimento, não era pelo conhecimento que adquiriu ali no Egito, que ele iria fazer qualquer coisa. Tem pessoas que acham que ele pode fazer a obra de Deus porque ele ora muito, porque ele lê muito, porque ele lê muitos livros. Sim, é importantíssimo nós aprendermos, nós lermos, e a oração, então, nem se fala, né? A coisa mais importante que um cristão pode fazer é orar, não é? Porém, não é pelo que ele faz, não é pelo que ele conquista que ele faz a obra de Deus, é por pura graça. Amém? Inclusive a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ela vem pela graça, pela fé. Amém, amados?
Então Deus precisou trabalhar isso aqui no coração de Moisés, que não era a capacidade própria dele que faria Deus o usar. Tanto é que Moisés mesmo, ele mesmo disse, eu não tenho essa capacidade, em detrimento às suas frustrações. Ele disse, olha, eu sou pesado de falar, eu não consigo. Deus falou, eu fiz sua boca, Moisés, eu fiz a boca do ser humano, eu fiz a mente, o coração. Então eu posso mudar essa realidade sobre a sua vida. Deus ficou irritado com ele ali, não é? Então Moisés, mesmo assim, dizendo, não dá. Aí Deus apelou com ele, Moisés, põe a mão dentro do seu coração, põe a mão sobre o seu peito. Ele pôs a mão, não é? E a primeira vez que ele coloca a mão dele fica leprosa, completamente leprosa. Então, a primeira vez que Deus manda ele colocar a mão sobre o peito dele, fala sobre a nossa realidade. A realidade do que existe dentro de nós, dentro da nossa alma. Realmente não existe muita coisa para que nós possamos ser usados, não é? A realidade da humanidade, a realidade do ser humano. Mas ele fala assim, coloca a segunda vez a mão sobre o seu peito. Nessa segunda vez, amado, Deus mostra claramente que é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá autoridade, é Ele quem nos impulsiona a fazer, sabe? Então ele resolve nos curar completamente para que nós possamos nos sentir autorizados, para que nós possamos nos sentir, né, capazes. Então ele vem e cura. Ele diz, eu fiz tua boca, eu fiz seu coração, então eu posso te usar. Eu posso te usar. Amado, não deixe as suas frustrações, não deixe que alguma coisa durante o caminho da sua fé, lá quando você era criança, seus pais, seus irmãos, avó, seja lá quem for, um pastor que você passou pela vida dele e que te defraudou, alguma coisa ruim aconteceu, sabe? Muitos de nós estamos dando desculpas para não fazer aquilo que Deus nos levantou para fazer. E agora que diante de Deus, Deus tira toda essa explicação, toda essa explicação de Moisés, eu não posso. Né? Ele diz isso. E temos então que mudar a nossa mente, porque ela fica limitada muitas vezes aos nossos fracassos. E nos esquecemos do que Deus já fez e Ele ainda quer fazer em nós e através de nós. Amém, amados? Então, quando eu bato no peito a primeira vez, vem o orgulho. Eu quero resolver as minhas coisas sozinho. Sabe, o orgulho é o pior pecado que o homem possa ter. É o pior pecado. Deus abomina o orgulho. Não é aquela questão de, não, eu faço. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Né? E muitas vezes nós deixamos Deus de fora. Mas quando eu bato no peito a segunda vez, eu vejo um Deus de segunda chance. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém, amados? Então, a cada manhã, a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, existe uma possibilidade nova. Existe um momento novo que nos autoriza, que nos impulsiona para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém, querido? Isso é graça. Agora eu posso ir em frente, sabe? A graça me autoriza, a graça ela tira todo o peso de obrigação sobre a minha vida. Amém, querido? Ela tira esse peso, sabe? A graça é favor imerecido. Quando o anjo do Senhor aparece para Maria e diz, Maria, ó mulher agraciada, né? Você conceberá o Salvador, o Messias dentro de você. Sabe, amados, quantas pessoas podem dizer, eu quero ser usado como essa mulher?
Eu quero que Deus venha e use o meu corpo, use a minha mente, use a minha capacidade para que eu possa fazer totalmente a sua obra. Então você entende que é pura graça, maravilhosa graça, que ninguém pode explicar, né? Que imensurável amor de Deus, maravilhosa graça, né? O Lê canta uma canção assim, maravilhosa graça, né? E é maravilhoso mesmo você entender. Eu era pecador, eu era fragilizado, completamente fragilizado. Eu estava contando aqui hoje pela manhã, né? Eu e minha esposa, nós éramos macumbeiros, né? Nós fazíamos parte de um centro de Saralá, né? E de lá Deus nos resgatou. Eu não estou falando aqui mal dos espíritas, eu não estou falando aqui mal de ninguém, mas Deus nos tirou daquela escuridão e Ele nos trouxe para a luz. Amém, amados? Ele deixou ser encontrado, ainda que fosse as apalpadelas no meio do escuro, ainda éramos cegos, mas aí Ele se deixou encontrar. Isso é graça. Né? Nos primeiros momentos da minha vida, eu me apaixonei pela igreja. Eu fiquei cheio, sabe, daquela vontade de fazer as coisas para o Senhor. Eu me apaixonei de uma forma tremenda por aquela obra, e foi onde eu, né, pude ser usado por Deus. Usado por Deus. Não eu querer ser usado, mas Deus me usar de uma forma tremenda. Ele me chamou. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu é quem vos escolhi a vós outros. Amém ou não? Né? E o eterno propósito de Deus, a vontade tremenda de Deus é que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Se nós somos infrutíferos, amados, nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos levantou para fazer. Né? Lá em Provérbios 21, 1, né? Diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, que se coloca nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e recebemos a graça dele, então ele nos inclina para onde ele quer que nós sejamos levados. Para onde ele quer que nós sejamos usados. Não é? Mas muitas vezes o nosso coração não é colocado na presença do Senhor. Né? No capítulo 22 de Provérbios, versículo 2, diz, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Não é? Eu posso dar a desculpa que for, para não fazer a obra de Deus, para não fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, mas Ele sonda os nossos corações. Ele sabe por que eu não estou fazendo. Ele sabe por que eu não estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Né? O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Ele diz lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Ah, não, mas eu tive muitos problemas. Como é que eu posso ser usado por Deus? Não, superabundou a graça de Deus. Amém, amados? A segunda coisa, Ele nos dá autoridade. É Ele quem nos capacita. É Ele quem coloca autoridade sobre nós. Não é? Jesus disse, né? Assim como o Pai me enviou, assim também envio a vós outros. Sabe, ninguém vai sozinho à guerra. Ninguém vai sozinho à luta. Ele recebe um chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos uma autorização de Deus para fazer aquilo que precisa ser feito. Olha só, eu abri isso aqui pela manhã. Na verdade, não fazemos na obra de Deus aquilo que nós queremos fazer. Nós somos enviados, nós somos autorizados para fazermos aquilo que Ele quer.
aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera de nós. Foi Ele quem conquistou essa autoridade na cruz, foi Ele quem pagou esse preço na cruz. Agora, se você faz somente aquilo que você quer, então você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a sua obra. Mas a obra de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus, ela é produtiva. Sabe, ela não para. Aquela unção que é jogada sobre nós, que é colocada sobre nós, ela não para. Nós não podemos enterrar o talento que Deus colocou sobre nós. E muitas vezes nós seremos negligentes quando nós só fazemos o que queremos. Deus não nos chamou para fazer aquilo que nós queremos. Ele nos chamou para fazer aquilo que Ele nos propôs a fazer. Cada um tem um dom, a sua multiforme graça, sabedoria, ela precisa ser transmitida através dos membros da igreja. Amém ou não? Foi Ele quem conquistou essa autoridade. Foi Ele quem pagou o alto preço na cruz. Então é Ele quem nos autoriza. Amém? Se você faz só o que você quer, então você não está fazendo a obra dele, mas a sua. Então tudo que fazemos é para Ele. É dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando Deus fala para Moisés, pega a serpente pela cauda, primeiro ele joga o cajado, Deus fala para ele, põe a vara. A vara aqui, amados, o cajado, eu quero que você entenda algo, uma revelação que Deus colocou em meu coração. Simbolizava ali o ministério de Moisés. Quando Deus fala assim, o que você tem na mão? Ele diz, uma vara. Ele diz, coloca essa vara no chão. Ela se transformou numa serpente. E ele fugia daquela serpente. Sabe, amados, quando nós não atentamos para o nosso ministério, quando nós não atentamos para a autoridade, para o dom que Deus colocou sobre a nossa vida, nós começamos a fugir dele, nós temos medo da responsabilidade. Nós temos insegurança para fazer aquilo que Deus... Ele se torna algo nocivo para nós. Não, eu estou fazendo isso, mas isso aqui está tirando o meu tempo. Isso aqui está me atrapalhando na minha casa, está me atrapalhando e eu começo a fugir da minha responsabilidade. Então essa autoridade me é tirada. Amado, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, no ministério onde Ele nos chamou, as coisas começam a ficar meio atrapalhadas. Nós queremos tanto que Deus nos abençoe, não é? Mas nós não estamos muitas vezes onde Ele nos chamou para estar e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas quando Deus disse, agora pega pela cauda da serpente, então Ele vai lá, pega pela cauda, ela se torna uma vara de novo. Quer dizer, quando você enfrenta a situação, quando você recebe a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, quando você recebe aquele dom com alegria, sabe, ele se torna para você uma autorização. E aí você pode fazer o que for, amado, as coisas começarão a se encaixar. Sabe por quê? Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus, no lugar onde Deus nos quer, ali há paz, ali há alegria e ali há suprimento. Mas muitas vezes nós estamos fugindo da responsabilidade para a qual Deus nos chamou. Moisés fugiu da sua responsabilidade. Até que ele se encontrou com Deus novamente. Deus falou, rapaz, você precisa fazer aquilo para o qual eu te levantei, para o qual eu te tirei das águas do Nilo. Você sabe por que Deus te resgatou, meu querido? Porque você tem uma função dentro da obra dele. Não é para você ficar assistindo cultos, não é para você arrumar um emprego e só ficar correndo das suas responsabilidades.
Quando Deus te deu uma esposa, te deu um filho, 2 filhos, não foi para que você se distraísse com eles, não. Deus te supriu, meu amado, para que você continuasse a fazer aquilo. O que você pediu, Ele te deu. E agora você abandona o seu ministério. Então ele vai lá, pega pela cauda da serpente, a autorização volta para ele. E Deus fala, olha, através do seu ministério, através dessa ferramenta, eu farei grandes coisas. Eu vi os rapazes tocando aqui, que alegria, tanto pela manhã como agora à noite. Que presença, que dom é esse? Estão usando o dom para glorificar ao Senhor. Mas quantas pessoas começam, não, eu não quero responsabilidade, eu não quero ser líder de célula, eu não quero, ficar com esse compromisso de ter que ir para uma célula, de ter que ir para a igreja. Sabe, muitas pessoas estão usando esse tempo de pandemia com a desculpa para fugir do seu chamado. Cuidado, meu amado, cuidado você que está se esquivando. Sabe, da sua responsabilidade. A autoridade de Deus só vai voltar sobre a sua vida quando você aceitar, quando você receber essa responsabilidade. A partir daquele momento que Deus tratou o coração de Moisés, que ele entendeu que era a graça de Deus, através da graça de Deus que ele fazia, e agora era Deus quem estava o autorizando, pronto. Moisés se levantou naquele lugar e falou, não, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Não deixe o diabo roubar isso de você. A sua alegria depende disso. Amados, as pessoas que estão fora do contexto, daquilo que Deus chamou, elas estão tristes, elas estão amarguradas, elas estão acabadas. Por mais que elas se esforcem em se alegrar, elas não conseguem. Por quê? Porque elas estão fora daquilo que Deus tinha para elas. Quando Moisés colocou a vara, que simboliza o seu ministério, a autoridade, e ela vira uma serpente, Deus estava dizendo, enquanto você fugir do seu ministério e da autoridade, da sua obrigação, você não chegará a lugar algum. Como hoje vemos tanta gente querendo a bênção de Deus, porém fugindo das suas obrigações. Ele diz, através dessa ferramenta você terá autoridade, através do seu ministério você será uma bênção onde quer que pisar os seus pés. Ali você será bendito ao entrar, ali você será bendito ao sair, em tudo que puser de as suas mãos prosperará. Por que não está prosperando, amado? Porque eu estou fugindo da minha responsabilidade maior. Eu te envio em meu nome. Ai, Senhor, então o que eu falo para eles? Eles não vão crer. Diga, o grande eu sou te enviou. Quando você tem um ministério, sabe, muitas coisas vão vir para atrapalhar, vão vir envolver a sua mente, vão tirar seu coração daquilo, mas você vai dizer, não, o grande eu sou, me autorizou para fazer isso aqui, e é isso que eu vou fazer. Lá em Efésios 3:10, diz assim, para que pela igreja seja, para que a igreja, a multiforme graça, sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Quando nós nos levantamos para fazer exatamente aquilo que Deus outorgou, aquilo que Deus nos deu autoridade para fazer, Satanás, ele sucumbe, vidas são resgatadas, a sua família começa a ser movimentada. Em Romanos 16:20 diz, o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Amém, amado? Levanta seu pé aí, levanta seu pé aí. Agora pisa na cabeça da serpente, amado. Sabe, se você tem que vencer alguma coisa, esse é o momento, porque o Senhor está colocando, Ele está fazendo isso. E no final, por final, a unção. Fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. O meu pastor Danilo, ele não se cansa de falar isso. Sabe, nós não conseguimos fazer nada se Deus não estiver em nós.
se o Espírito Santo não nos conduzir, se não formos cheios da presença dele. Sabe, amados, muitas pessoas começaram muito bem quando receberam a unção, quando receberam um chamado. Então elas começaram a fazer tantas coisas, mas a unção foi se perdendo, o vaso foi sendo esvaziado. E agora elas estão distante do propósito de Deus. Por quê? A própria palavra diz: não esfrieis no Espírito, não abandoneis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Isso quer dizer que nós podemos perder, sim, o Espírito Santo, aquele que nos motiva, aquele que nos leva. E quando perdemos, amado, começamos a perder o sentido do nosso ministério. Perdemos o sentido daqueles momentos maravilhosos que nós tivemos. E aí paramos de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Jonas desviou do propósito de Deus. Ele sofreu demais, amado. Por que nós vamos sofrer? Por que nós vamos para longe daquilo que Deus nos chamou a fazer? Você é uma inspiração para que as pessoas voltem para Deus. Ah, não, ninguém merece isso, eu não mereço. Não, eu estou cansado desse negócio. Eu investi tanto do meu tempo na obra de Deus. Não fui reconhecido pelos pastores, não fui reconhecido pelas pessoas. Eu não ganhei dinheiro com isso. Então eu estou frustrado. Espera aí, você estava fazendo para Deus ou para você crescer, para você se dar bem? Não é? Então pense nisso. Sabe, amados, a palavra diz, havendo dito isto, Jesus, né? Ele diz, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós outros. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito e diz, recebei o Espírito. A vida daqueles homens nunca mais foi a mesma, amados. Depois da unção tomaram-se. Sabe, é lógico que eles tiveram dificuldades, é lógico que eles tiveram problemas, é lógico que eles tiveram frustrações, porque eram seres humanos como nós. É lógico que nós vamos ter lutas, amados. É lógico que nós vamos passar por momentos de quase desistência, mas Deus tem um plano para você. Então nós precisamos entrar debaixo dessa unção. Amém ou não? Moisés, aparentemente, ele tinha uma vida muito tranquila ali no deserto. E durante esses 40 anos, ele apacentava aquelas ovelhinhas todo dia. Sabe aquela rotininha? Aquela vida rotineira, você acorda pela manhã, toma um cafezinho. Agora eu vou para o meu trabalho. Aí você sai para trabalhar, volta, agora eu vou para a minha célula. Sabe, era assim que Moisés estava vivendo. Ele achava que estava dentro do propósito de Deus. Ah, não, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho minha casa. Mas não, ele estava muito longe. Sabe, amados, quantas vezes provavelmente Moisés passou, né? Porque a sarça, ela era uma plantinha peculiar do deserto ali. Quantas vezes ele deve ter passado por ali? Amado, quantas vezes você acha que você tem uma vidinha, você vai levando a sua vidinha ali, né, seca, sem folhinhas, tal, mas ninguém está te incomodando, né? Então as coisas estão acontecendo, mas agora, amado, uma sarça que era muito comum para ele, agora estava pegando fogo. E ele ouve uma voz saindo dali. Sabe, você ouve uma voz saindo do seu peito, amado, ela dizendo aqui, te chamando pelo nome e dizendo, chegou a hora que eu quero te usar, é a hora de te usar, mas você fala, não, a minha vida está muito boa desse jeito. Sabe, amados, a vida de alguém muda quando o fogo da unção vem sobre ela. A sua vida não é mais a mesma quando Deus se manifesta. E o Senhor está se manifestando, Ele já se manifestou. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe, já está lá dentro de você. O Espírito Santo está em você. Ele se move em você. Aleluia.
Glória a Deus. Sabe, quando Deus se manifesta para Moisés, a sua vida nunca mais foi a mesma. Não teve como ele recusar. Deus cercou ele, não é? Deus fez de uma sarça a sua morada, de um espinheiro, amado, que pode ferir quem chegar perto. Você podemos ser um espinheiro, amado. Nós podemos ser amargurados durante um tempo, né, ferir pessoas, porém, quando Deus ele habita em nós, esse espinheiro agora ele pode ser usado por Deus. Não existe possibilidade. Eu fui machucado lá, eu fui defraudado. Minha vida agora é outra. Não, sua vida não é outra, não. Deus tem um propósito para você, amém, amado? De alguém que não é nada, ele faz agora uma pessoa fluente e influente. Sabe, amados, eu vejo no meu passado, na escola, eu era muito introvertido, eu era o cara mais quieto da sala. Quando o professor me levantava e falava assim, agora o Zé Otávio, eu falava, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? Eu não tenho nada para falar, eu tremia. Não é? Dentro de uma empresa que eu trabalhava, eu fazia o meu trabalho muito bem feito. Um dia que o meu chefe chegou e falou, eu vou te promover. Eu falei, não me promove, não. É muita responsabilidade. Sabe, mas quando eu cheguei diante de Deus, e Ele colocou todo esse fogo dentro dessa sarça, eu era uma sarça, né? E aí eu comecei a ver todas as possibilidades. Hoje eu estou pregando para vocês. Um cara que era muito tímido, né? Eu tive muita coragem para jogar uma cantada na minha esposa, né? E ela caiu. Né? Depois que casou, agora era tarde, né? Agora não tem mais jeito de voltar para trás. Mas depois que Deus entra na nossa vida, como isso muda? Amém, amados? De alguém que não é nada, ele faz uma vida fluente e influente. Jesus disse, recebei o Espírito. Amém, amada? Recebei esse Espírito maravilhoso, essa presença sobre a sua vida. Não extingais o Espírito, não apagueis o fogo do Espírito Santo que está em vós. Ele estará em vós para sempre. Amém? E ele diz, ficai em Jerusalém até que sejais revestido com o poder lá do alto. Aí logo em seguida vem Pentecostes. Meu Deus, e o que aconteceu naquele lugar? Foram todos cheios, quer dizer, a unção de Deus é que nos faz voar, amados. Se você perder a unção, volta para o lugar particular ali, e ele nunca saiu dali. Quantas vezes Deus colocou uma palavra no meu coração, eu estou com saudade daquele lugar onde você me buscava, onde você me adorava, lá naquele quarto, lá naquela sala. Volta para aquele lugar, volta a me buscar, porque eu todos os dias volto ali para te ver, para te encontrar. Eu tenho saudade daquele momento. Eu quero te inspirar. Eu quero te dar novas músicas, novas canções. Amém, Lê? Eu quero te inspirar. Você, mulher, casei, agora eu tenho filhos, agora eu tenho muitas obrigações. Não, a melhor obrigação que você tem, a primeira, é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Buscar ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, nós invertemos isso, nós buscamos em primeiro lugar as coisas. E a justiça de Deus fica. Amém, amado? É exatamente nessa unção que Deus nos fará receber todas as promessas. Amém? Os músicos podem vir aqui e nos inspirar também através dos seus instrumentos, das suas composições. Amém, amados? Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus. Você que está em casa ouvindo, né? Deixa o seu coração agora, deixa Deus te usar agora. Deixa a unção do Senhor entrar na sua casa, entrar no seu coração. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Amarildo aqui, para que ele pudesse fazer a oração, finalizando. Eu acho que eu passei bastante do horário, né? Amém?
Mas vamos ministrar uma canção. Deixa Deus agir através da sua vida. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amado, olha, Deus tem falado conosco, não somente através do Zé Otávio. Nós temos ministrado palavras que vão na mesma direção. Amado, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu concordo com o Zé Otávio que a pandemia, ela justificou, nós precisamos, foi necessário por um período nós estarmos afastados, estarmos em isolamento. Mas, amados, as empresas voltaram, o comércio já voltou faz muito tempo. Praticamente tudo está voltando à sua normalidade. Continua havendo risco? Sim. Aliás, sempre vai haver risco, amados. Quando terminar essa pandemia, os riscos serão outros. Mas todos os dias nós vamos estar sujeitos, correndo risco de alguma forma. Até mesmo na sua casa você tem riscos, né? Então eu quero aqui, aproveitando a palavra do Zé Otávio, você precisa despertar para aquilo que Deus te chamou para fazer.
É você que ainda não retornou à igreja, comece a se interessar por isso. Comece, né? Eu sinto saudade de você, mas você precisa sentir saudade de Deus. Você precisa sentir saudades, né, disso que é ser igreja. Então eu convoco você, eu convido e convoco você justamente a fazer isso. Aqueles que já têm participado, tanto, né, na primeira reunião como na segunda, parabéns para você que aceitou esse desafio de estarmos reunidos juntos aqui, né, para exaltar o nosso Deus. Correndo risco ou sem risco, nós estamos aqui servindo ao Senhor, amém? Eu quero orar por você, quero que você feche seus olhos. Nós vamos encerrar essa palavra, mais uma vez agradecendo ao José Otávio e a toda a sua família, o Itamar, a Raquel, enfim, agradecemos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós realmente fazemos uma aliança com essa palavra. O Senhor nos abençoou, nos orientou. Ó Deus, nos deu realmente a direção necessária. E o que eu peço ao Senhor é para que essa palavra possa ser praticada por todos aqueles que a ouviram. Não queremos ser simplesmente ouvintes, mas queremos colocar, ó Deus, em ação aquilo que o Senhor nos falou nesse momento. Eu digo isso para mim, para a minha família, que o Senhor possa ir em direção àqueles que estão nesse local e para aqueles que nos assistem nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, toca cada um para que cada pessoa possa realmente entender que o momento chegou de retornarmos, ó Deus, a buscarmos e estarmos na tua casa. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você em casa. Se mantenha na presença de Deus e faça essa palavra valer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua